Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 24/6/2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico da palavra, que Deus abençoe todos os irmãos. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, e o Ministério Segundo o Coração de Deus se encontra na QNO5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília, e que Deus venha abençoar a nossa vida nessa noite de hoje, em nome de Jesus, irmãos. Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira, a partir das 19 horas da noite, né? Mas antes de darmos início aqui, vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais essa noite abençoada. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade, Pai, para cumprir essa missão a qual o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor, e pedimos a Tua ajuda, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo através da Tua poderosa e maravilhosa palavra, Pai. Quero abençoar cada vida dos irmãos que já entraram, os irmãos que vão entrar também, os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos de outros ministérios também que nos acompanham também, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um e abrindo os olhos do entendimento de cada um nessa noite, que venha ser tudo para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos estão entrando aí, né? Daqui a pouquinho vamos cumprimentar a todos, e os irmãos que entraram, fiquem aí atentos, né, do começo ao fim, para você não perder nenhuma bênção de Deus nessa noite de hoje. Vamos começar aqui apresentando a lição. Lição dessa noite é a lição número 12, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Tema muito lindo, tema muito bonito, irmãos, que fala ali de todo o sofrimento de Jesus até a ressurreição dele, né? Começou com sofrimento, mas terminou com alegria. Eu profetizo isso na nossa vida também. Muitas vezes vamos ter sofrimentos nas nossas vidas, mas no final vai ser alegria, irmãos. E o tema central do segundo trimestre de 2025 é este, ó. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estudamos durante todo este mês, né, o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, e cremos, né, que aprendemos mais um pouco da palavra de Deus, irmãos. Por que eu digo um pouco, né? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, né?
Então nós vamos aqui para o texto áureo, enquanto os irmãos vão entrando aí. Texto áureo, João, capítulo 19, versículo 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Este é o tema dessa noite e nós já vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. E na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Vamos aqui, a leitura bíblica está em João, capítulo 19, versículo 17, versículo 18, versículo 28 ao 30 e capítulo 20, versículo 6 ao 10. Lembrando que nós estamos na penúltima lição. Semana que vem é a última lição e nós já vamos estar encerrando mais um trimestre em nome de Jesus Cristo. Para a glória e para a honra do Senhor, né? Deus é fiel e maravilhoso. Vamos lá para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Segundo objetivo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro objetivo, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Vamos aqui para a introdução. A introdução diz: nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. Palavra-chave aqui, né, irmãos? 2 palavras-chave: missão e está consumado. Essa foi a missão de Jesus, irmãos. A missão de Jesus foi vir sobre essa terra, foi ser condenado no nosso lugar, foi morrer no nosso lugar, né? Ali ele foi sepultado também, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e antes dele morrer ele pôde dizer ao Pai: está consumado. O apóstolo Paulo, né? Antes também da sua partida dessa terra, o apóstolo Paulo ele falou uma coisa interessante. Ele falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então o apóstolo Paulo também, em outras palavras, ele pôde dizer isso também, né? Pai, eu consegui completar a missão que tu me destes. E é isso que eu desejo para a minha e para a sua vida também, irmãos. Que por mais que a gente venha ter lutas nessa terra, que a gente venha conseguir também completar a missão que Deus colocou nas nossas vidas. Amém? Porque Jesus ele fez isso por nós, mas nós também temos uma missão nessa terra. Dito isso, vamos aqui para o primeiro tópico: a prisão e a condenação de Jesus. Subtópico 1, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos, deixa eu só ler aqui de novo que eu me perdi, peraí. Proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Amém, irmãos? Então, só um pequeno resumo aqui, né? Todos já conhecem, né, a história ali de Jesus, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi entregue ali aos seus assassinos. A Bíblia fala que Jesus ele fez uma parada no Getsêmani. No Getsêmani foi o momento de maior angústia, o momento de maior dor e o momento de maior tristeza que Jesus enfrentou antes de ser encaminhado ali para a cruz. Ele pediu para os seus discípulos orarem, ajudarem ele ali em oração. Os discípulos acabaram dormindo, né? Foi ali onde Jesus falou:
vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, né? Ali Jesus ele foi identificado como Jesus, Judas identificou ele, Judas traiu ele com um beijo e Jesus foi entregue aos soldados romanos. Jesus primeiramente ele foi levado ao sacerdote Anás. Então veja que os religiosos fizeram parte da morte de Jesus. Sacerdote ali, irmãos, o sacerdote ele era autoridade máxima, né? Autoridade religiosa máxima. Ele era o sumo sacerdote. Aliás, Anás era o sumo sacerdote, não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ou seja, era a autoridade religiosa máxima daquela época. É como se hoje em dia, na fé evangélica, um bispo, né? Porque bispo é pastor de pastores. É como se um bispo tivesse ali participado da morte de Jesus. Ou então na Igreja Católica, como se o próprio Papa tivesse participado da morte de Jesus. Para os irmãos verem, maior autoridade religiosa, mas foi eles que mataram Jesus também, né? Que participaram da morte. Então nós vemos que nem sempre sinal de autoridade religiosa, sinal de status religioso, nós vemos que nem sempre isso quer dizer que a pessoa tem Deus, está na direção de Deus, né? Que a pessoa é de Deus. Porque, irmãos, muitos matam Jesus também, muitos têm cargos, têm títulos, né? Têm posições eclesiásticas, mas muitos estão até mesmo traindo Jesus e matando Jesus também. Como? Com ensinos errados, com heresias, muitas vezes comercializando a fé, né, irmãos? Enganando as pessoas, manipulando. Então temos que ter cuidado com isso. Não podemos nos impressionar com o homem, com títulos humanos, com posições eclesiásticas, não. Tem muitas pessoas que têm posições eclesiásticas que são de Deus, mas tem muitas também, irmãos, que são enganação. Ali era o sumo sacerdote, e ele também não reconhecia Jesus ali como Salvador, como Filho de Deus, e participou da morte. Deixa eu cumprimentar os irmãos aqui, né, que já entraram. Minha esposa, meus filhos estão aí, né, minha esposa Nilma, Pedro, Suzana estão aí, que Deus abençoe. Nosso irmão Jesuíno, irmã Maria Alice, missionária Raimundo está aí também, a minha prima Júlia, né, está aí, Diaconisa Marina está aí, João Kleber também, nossa irmã Natália, nossa irmã Daniela e o irmão Vitor também está aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Se você está assistindo aí, irmãos, eu não falei o seu nome, é porque eu só consigo ver quem coloca um comentário aqui, amém? Então coloque um comentário aí também que nós vamos estar abençoando sua vida. Talvez você está assistindo e fale, o pastor não me enviou não? É porque se não colocar o comentário, não tem como eu ver, amém? Então os irmãos comentem aí que nós vamos estar abençoando a todos em nome de Jesus. Então, irmãos, nesse primeiro tópico aqui, eu destaquei duas coisas. A traição de Judas, palavra-chave aqui, ó, traição de Judas, e a traição dele como foi? Ele trocou Jesus por 30 moedas. Olha só, nossa irmã Amanda está aí também, né? Deus abençoe a irmã Amanda e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, Judas, ele trocou Jesus. Como é que ele traiu Jesus? Ele trocou Jesus por 30 moedas. O que é que nós podemos aplicar nas nossas vidas com esse ensino? Porque o objetivo do ensino é esse, é aprender e fazer uma aplicação do que nós aprendemos nas nossas vidas. Uma aplicação prática nas nossas vidas. Não é só entender, né? Não é só saber da história de João, de Pedro, de Jacó, de Abraão, não. É saber como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Nossa irmã Laiane está aí também, né? Deus abençoe a irmã Laiane e toda a família. Então, olha só. Judas traiu Jesus. E como foi essa traição? Através de uma troca. O que nós podemos aprender com isso? Todas as vezes que nós trocamos Jesus por algo, isso é considerado uma traição diante de Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos que colocar Deus nas nossas vidas como prioridade. Colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como prioridade nas nossas vidas. Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o dono das nossas vidas, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele dá a saúde, Ele permite todas as coisas, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Ele é que sabe o que é melhor para nós e é Ele que quer nos abençoar, nos libertar e nos salvar. Então, todas as vezes que nós trocamos Jesus por algo, isso é considerado como uma traição. Todas as vezes que nós trocamos a nossa missão que Jesus nos deu por algo, isso também é uma traição. Judas também tinha uma missão. Judas ele foi chamado como um dos apóstolos, como um dos discípulos. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina
que os discípulos, né, os discípulos de Jesus, têm a missão até mesmo de julgar as nações. Todos aqueles que permanecem com Jesus até o fim, todos aqueles que vão permanecer até o fim, que não vão trocar sua fé, que não vão negar sua fé, têm também uma missão de julgar as nações no fim dos tempos. Judas também tinha essa missão: ser discípulo, ser apóstolo, julgar as nações naquele grande dia. Mas o que Judas fez, irmãos? Judas retrocedeu. E a Bíblia fala que a alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede. Além de retroceder, Judas ele colaborou ali com a morte de Jesus, com a entrega de Jesus, né? Sabemos que isso era um plano soberano de Deus. Não foi o ser humano que matou Jesus, foi Jesus que entregou sua vida. Jesus ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para depois tornar a tomá-la de volta. Jesus morreu, mas ressuscitou. Mas no plano de Deus, irmãos, no plano soberano de Deus, pessoas iriam participar da morte de Jesus. Porque Deus é soberano, mas nós também temos as nossas responsabilidades. Se nós quisermos trair Jesus, se nós quisermos matar a fé das pessoas, nós também podemos fazer isso, porque nós temos o direito de escolher entre o certo e o errado. Então Judas traiu Jesus como? Trocando Jesus por algo. Trocou Jesus por 30 moedas. Judas, ele desistiu do seu chamado, ele desistiu da sua missão, ele desistiu da fé, ele retrocedeu da fé e entregou Jesus e traiu Jesus. Então, para confirmar isso, que todas as vezes que nós trocamos Jesus por algo é como uma traição a Deus, nós temos esse versículo aqui de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha só, nós estamos falando aqui de prioridade, né? De não trocar Jesus por nada. Então, isso aí é bíblico, né? A palavra de Deus que fala que nós temos que amar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Veja que aqui envolve todas as nossas capacidades, né? Espirituais, da alma, do entendimento, do coração, tudo, irmãos. Todas as esferas humanas, né? Aqui envolve. Então é se entregar a Deus por completo. É colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Não trocar Ele por nada e nem por ninguém. E não é só trocar Ele, não é trocar a nossa missão também. Não podemos abandonar a nossa missão. Não podemos ali desistir da nossa missão. Não podemos trocar nossa missão pelas coisas do mundo. Quantos pastores, evangelistas, apóstolos, missionários, levitas da casa do Senhor, intercessores, no lugar de estar aí cumprindo com a missão, quantos não estão fazendo outras coisas, trocando o chamado por outras coisas. Então isso é algo muito sério, né? Isso aconteceu com Judas e foi muito triste. Então Judas entregou Jesus, aí nós vamos avançar aqui, ó. O interrogatório. Jesus ele foi entregue a Anás, o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa daquela época, e aqui nós vamos para a fase do interrogatório. Jesus fora detido durante a madrugada, e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, muito forte, né? Então, olha só. Ele foi levado ali diante do sumo sacerdote ao interrogatório, irmãos. Ele foi levado a ser interrogado por Caifás, um sumo sacerdote também, né? E ali Jesus, ele foi colocado, depois que ele foi levado a esse sumo sacerdote, Caifás, o sumo sacerdote ali, né, queria que ele fosse levado a Pilatos, porque Pilatos era o governador dessa época. Então veja que o maior líder religioso dessa época estava envolvido na morte de Jesus, e também a maior autoridade política dessa época,
que era o governador. Então veja, uma autoridade religiosa e uma autoridade política participaram da morte de Jesus. Irmãos, quando o anticristo vier sobre essa terra, o anticristo, ele também vai envolver essas áreas religiosas e a área também política. Nós vemos que a Bíblia fala do anticristo e fala da besta. Nós cremos que o anticristo é uma autoridade, política. E a besta, que faz muitos sinais, é uma autoridade religiosa. Nós cremos que uma autoridade política e uma autoridade religiosa vão surgir para enganar muitas pessoas também. Vão até parecer ali, que estão trazendo a paz, que estão trazendo a solução para o mundo, mas na verdade são anticristos, Aqui, Anás, uma autoridade religiosa, Caifás, uma autoridade religiosa, e Pilatos, uma autoridade política, na verdade eram pessoas que eram anticristos também, nessa época. Então foi levado até Pilatos. Pilatos, irmãos, não queria matar Jesus. Pilatos queria ali apenas dar uma lição em Jesus, um açoite, deixar Jesus preso, mas ele não queria matar Jesus. Nossa missionária Rita, está aí também. Deus abençoe missionária Rita, em nome de Jesus. Então Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos queria dar uma lição e soltar Jesus. Mas não era isso que o povo queria, Jesus foi colocado ali diante do povo e ali Pilatos, como a Bíblia fala, Pilatos lavou as mãos. Pilatos deixou que o povo decidisse. Porque quando o povo percebeu que Pilatos queria soltar Jesus, o povo começou a gritar, Crucifica, crucifica, crucifica. Veja que Jesus passou por dois momentos, Jesus ele foi aclamado na entrada de Jerusalém. Muitos gritando ali, Maranata, Maranata, Maranata. Mas aqueles mesmos, Hosana, aliás, Hosana, Hosana, Hosana. Mas aqueles mesmos, a mesma multidão que gritava Hosana, foi a mesma multidão depois que também gritou crucifica, crucifica, crucifica. O que nós podemos aprender com isso também? Irmãos, nós não podemos nos deixar levar nem por elogios e nem por críticas. Nem por vivas e nem por vaias. Aqueles mesmos que te aplaudem hoje, pode estar amanhã te condenando. Então isso não pode influenciar na nossa vida. O que tem que influenciar na nossa vida é o chamado, é a missão. Aquele mesmo que te elogia hoje, pode estar falando mal de você amanhã. Aquele mesmo que bate nas tuas costas hoje, amanhã pode estar querendo desejar o seu mal também. Então não podemos nos deixar nos levar por nada disso. Apenas pregar a palavra e cumprir a missão. Este é o nosso chamado, porque fizeram isso com Jesus também, irmãos. Foque apenas no seu chamado, independente das críticas, independente dos elogios, foque no seu chamado e na sua missão. Então levaram Jesus até a multidão e colocaram Jesus do lado de Barrabás. Barrabás era um bandido, era um criminoso daquela época. E aqui nós podemos aprender outra lição também. O que acontece quando nós deixamos o povo decidir sem a direção de Deus? Quando nós deixamos o povo julgar, quando nós deixamos o povo decidir sem a direção de Deus, o povo ele decide errado. Por isso nós precisamos da direção de Deus, irmãos. Olha só, foi colocado a decisão na mão do povo. E tem um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? Não, irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do Espírito Santo é a voz de Deus. A voz de Jesus é a voz de Deus. Mas a voz do povo não é a voz de Deus. Deixar o povo decidir, deixar o povo julgar, e o povo julgou errado, irmãos. Por isso que nós temos que sempre confiar em Deus de todo o nosso coração e nunca nos apoiar no seu próprio entendimento. O povo decidiu, o povo preferiu escolher o mal ao invés de escolher o bem. É assim também até nos dias de hoje. Quando nós deixamos a decisão na mão do povo, o povo escolhe o caminho errado. O povo escolhe o mundo, o povo escolhe o pecado ao invés de Deus. A única maneira de escolher o caminho certo é estando na direção de Deus, e para isso precisamos pregar a palavra, para isso precisamos ouvir a palavra, porque a Bíblia diz, a fé ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui fala que o ódio religioso, por causa do ódio religioso do povo, o povo decidiu crucificar Jesus, irmãos. Nós vemos que a maioria das guerras que existe hoje em dia, está envolvido o quê? Ódio religioso. Essa guerra que está tendo aí
entre Israel, Irã, Palestina, também está envolvido o ódio religioso, irmãos. Tem muitos fundamentalistas cristãos, né? Islâmicos, né? Muitos fundamentalistas islâmicos que fazem parte daqueles grupos terroristas, homens-bombas, essas coisas. Então isso é o quê? Ódio religioso envolvido também junto com a política. Aí junta com a política, aí pronto, um joga bomba em um país, outro joga bomba em outro, um combate o terrorismo, o outro quer praticar o terrorismo. E aí existem essas guerras. E nós temos que saber estar do lado certo da história, que é do lado da direção de Deus. Infelizmente o Brasil, né, está escolhendo o lado errado da história, mas nós vamos orar para Deus ter misericórdia da nossa nação e iluminar os governantes, né, irmãos, para que possam escolher o lado certo da história aí. Então vamos lá, vamos avançar aqui e nós vamos para o subtópico 3, que fala da condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Depois, eu creio que todos já leram, né? Mas depois, irmãos, dá uma relida lá no livro do profeta Isaías, Isaías 53. Irmãos, Isaías 53 é uma profecia impressionante. Mais ou menos ali 600, 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, Isaías já tinha profetizado como seria a morte de Jesus. Nós vamos ler aqui só um versículo, né? Porque aqui diz, irmãos, que pelas suas feridas, quando a Bíblia fala pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pisaduras é o quê? Sofrimentos, ferimentos. Pelos ferimentos de Jesus é que nós podemos ser curados. E olha o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías 53, versículo 10. Diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui tem uma coisa interessante, aqui diz, ó, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Então quem foi que moeu Jesus, irmãos? Quem foi que entregou Jesus para ser moído também? O próprio Deus, né? Pastor, como é que pode uma coisa dessa, irmãos? Era a única maneira de nós sermos salvos. Isso só prova o quão é grande o amor de Deus por nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui fala, a Deus agradou moê-lo. Não é que Deus gostou de ver o seu filho moído, não. Mas é que Deus sabia que era a única opção que a humanidade tinha, irmãos. E Deus fez isso. Entregou o seu filho para sofrer. Você tem coragem de entregar o seu filho para sofrer por causa de um assassino? Por causa de um bandido, um criminoso? Vou fazer uma pergunta até mais fácil de responder, né? Parece que é mais óbvia, mas na verdade também é uma pergunta bem complicada, né? Você entregaria o seu filho para morrer por uma pessoa boa? Uma pessoa ali que você acha que merecia estar viva? Não entregaria, né? Agora imagine entregar por um criminoso. Pois Deus entregou seu filho, irmãos, para todos aqueles que creem, todos aqueles que viessem se arrepender, crer, não perecesse, não morresse. Foi isso que Deus fez por todos nós. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? Vamos avançar aqui, porque se eu começar a falar de Jesus aqui, irmão, não dá vontade nem de parar mais, né? Mas vamos lá. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Subtópico 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se, então entregou-lhe para que fosse crucificado. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor.
Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens, acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. Então, quando Jesus foi ali para o Calvário, foi ali para ser crucificado, tinha também 2 homens, né? 2 criminosos ali do lado dele, um do lado esquerdo e um do lado direito. Vamos ler aqui uma parte dessa história para a gente entender aqui, ó. Lucas 23, versículo 39 ao 40 diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 40, irmãos. Aliás, é até o 42, né, que nós vamos ler. Versículo 41 diz: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, olha só. Tinha 2 criminosos do lado de Jesus. Um do lado esquerdo e um do lado direito. E um deles disse: Se tu realmente é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ou seja, blasfemou, né, de Jesus. Blasfemou do Todo-Poderoso Jesus que estava ali naquele madeiro. Mas o outro falou: Você está falando loucura. Você está falando besteira aí. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não fez nada para merecer isso. Por que você fala dessa maneira? Então nós vemos aqui, irmãos, esses 2 criminosos lá na cruz, eles representam toda a humanidade. Eles representam toda a humanidade. Por quê? Porque na humanidade sempre vai existir aqueles que reconhecem Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, aqueles que se arrependem dos seus pecados, dos seus erros, mas vão existir aqueles também que negam a Jesus, que zombam de Jesus. Eu quero dar um exemplo aqui de um leito de hospital. Imagine num leito de hospital. No leito de hospital, muitos se arrependem, né? Às vezes está ali no leito de hospital e se arrepende. E aí reconhece os seus erros, seus pecados, pede perdão a Deus. Ou seja, essas pessoas vão ser salvas porque se arrependem. Às vezes perdeu muitas bênçãos nessa terra, né? Às vezes era para estar com uma vida mais tranquila, com uma vida mais em paz, mais abençoada, né? Mas como viveu uma vida toda torta, perde muitas bênçãos. Mas no final, irmãos, vamos supor num leito de hospital, muitos se arrependem. Muitos aceitam Jesus, reconhecem Jesus como Salvador. Mas tem aqueles também que mesmo no leito de hospital, ainda vão blasfemar. Tem pessoas que estão no leito de hospital que falam assim: Senhor, perdoe os meus pecados, eu estou desenganado, me perdoe, me leve para morar contigo na glória. Mas ao mesmo tempo vão ter outros que vão dizer assim: se Deus existisse, ele não me deixaria neste leito. Se Deus existe, por que eu estou sofrendo no leito de hospital? Então o que é isso, irmãos? Isso é uma zombaria, né? Eu lembro que eu perdi uma tia, irmãos. Né? Uma tia minha faleceu. E ali nós todos ali, né, entregamos na mão de Deus e ficamos tristes, né? A dor da saudade. Mas mesmo assim, né, entregamos nas mãos de Deus e falamos: nós cremos que Deus levou, que Deus permitiu, mas ela se batizou, ela se arrependeu, ela está na glória. Nós tudo falando isso. Mas teve uma pessoa da minha família que falou: cadê o Deus de vocês? Irmãos, nós tivemos que ouvir isso. Teve uma pessoa da nossa família que chegou e falou: cadê o Deus de vocês? Vocês estavam orando tanto. Então o que é isso? É uma blasfêmia, né? Que ela se arrependa, né? Que essa pessoa se arrependa disso. Então é uma blasfêmia. Irmãos, a Bíblia fala que nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados, nós vamos ser salvos ou condenados pelas palavras que saem da nossa boca. A Bíblia fala que as nossas palavras, né, ou vão nos condenar ou vão nos absolver. A Bíblia diz isso. Aí eu ficava pensando isso no começo, né? Eu falei: Senhor, se nós vamos ser salvos ou ser julgados, né, condenados pelas nossas palavras, eu acho que ninguém vai se salvar. Eu pensava assim, né? Quando eu era novo convertido, como é que as pessoas vão se salvar, Senhor? Se nós vamos ser julgados por tudo aquilo que sai da nossa boca. E quantas besteiras nós já não falamos, irmãos? Quantas besteiras a gente não fala, muitas vezes? Quantas vezes a gente, por uma situação ou outra ali, a gente até falta com a verdade? Ou fala besteira, ou deseja mal alguma coisa, ou fala uma coisa que não era para falar.
Então eu ficava pensando isso, quem vai ser salvo? Quem vai escapar? Mas aí, irmãos, e eu ficava tentando entender, né? Senhor, como é que é isso? Nosso cantor Maciel Passos, né, está aí também. Deus abençoe, cantor Maciel. Saudade do irmão. Saudade do irmão. Os louvores do irmão são uma bênção. Então, irmãos, eu ficava pensando nisso, né? Senhor, quem vai ser salvo? Se nós vamos ser julgados, né, salvos ou condenados pelas nossas palavras. Mas aí eu entendi uma coisa, o Espírito Santo me fez entender. Você sabia, irmãos, que as nossas últimas palavras, né, é que vão determinar se a gente vai viver na glória ou se a gente vai ser condenado? Porque se as nossas últimas palavras, não estou dizendo no último momento de vida, não, estou falando nas nossas últimas palavras, né? A partir do momento que a gente conhece Jesus, que a gente começa a viver uma nova vida, né? Quais vão ser as nossas últimas palavras? Vão ser de reconhecimento a Jesus? Crendo que Jesus é o único, suficiente, verdadeiro Salvador? Pedindo perdão pelos nossos pecados? Pedindo para que Jesus nos leve para o paraíso também, como aquele ladrão da cruz pediu? Ou nossas últimas palavras vão ser de blasfêmias? Então eu entendo que as últimas palavras é que vão decidir tudo, né? Se nós vamos reconhecer Jesus, pedir perdão, entregar nossa alma para Ele, ou se nós vamos morrer blasfemando de Jesus, negando Jesus. Então eu entendi isso, né? Porque senão ninguém escaparia. Então Deus sempre está nos dando uma oportunidade. Amém, irmãos? Dito isso, vamos aqui avançar, que a hora passa muito rápido, né? Mas nós já estamos avançando aqui para o último subtópico. Para o último subtópico do tópico 2 e depois o último tópico, né? E nós já vamos estar encerrando aqui. Vamos lá. Irmão, se algum irmão tá aí assistindo também, só para lembrar, tá bom? Se algum irmão tá assistindo aí e eu não vi aqui, tá bom? Coloca um comentário aí que eu vou acabar vendo aqui que você está assistindo e vou estar abençoando sua vida. Vamos lá. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. Assim, ciente que sua missão na Terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, duas coisas que eu destaquei, né? Sede, e destaquei também que o seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confirmada pelo Pai. Olha só, irmãos, aqui fala que nos últimos momentos de Jesus também Jesus teve sede. Então nós podemos dizer que Jesus, ele começou o seu chamado tendo fome e terminou o seu chamado tendo sede. Nossa missionária Rita, eu já vi ela hoje, né? Deus abençoe, missionária Rita, em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, Jesus começou tendo fome, seu chamado. Nossa irmã Liette, Pai do Senhor, irmã Liette, em nome de Jesus. Ele começou tendo fome e terminou tendo sede. Por que começou tendo fome, pastor? Porque quando Jesus ele começou o seu chamado, depois dele ter sido batizado, ele foi para o deserto e jejuou durante 40 dias, né? E a Bíblia diz que ele teve fome. E no final ele teve o quê? Sede. E sabe o que a Bíblia fala? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então Jesus, ele é um bem-aventurado, né? Teve fome e sede de justiça. Irmã Elisete, Deus abençoe a irmã Elisete também, toda a família, o esposo, toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, uma das coisas assim também que eu acho muito forte é que quando Jesus teve sede, o que fizeram com Jesus? Deram vinagre para Jesus, né? E tem um significado, eu vou falar aqui resumidamente, né, para não se estender muito. Qual o significado de dar vinagre para Jesus? Você imagina, irmãos, Jesus ele já estava ali desidratado, Jesus ele já estava ali machucado. Eu entendo que quando a pessoa fica desidratada, a boca dela fica seca, né? A pessoa quando desidrata, a boca fica seca. Os lábios começam a rachar. Os lábios ficam machucados. Você já pensou, você está com sua boca machucada e encostar vinagre na sua boca? Vai doer ainda mais, né? Vai arder muito, irmãos. Pois foi isso que fizeram com Jesus. Jesus já estava sofrendo e eles quiseram aumentar o sofrimento de Jesus ali. Agora, esse vinagre, ele tem uma explicação. Naquela época, o vinagre servia para uma coisa que muitas vezes, né, nós nem sabemos. Naquela época, o vinagre também servia, irmão, sabe para quê? Para fazer a higiene dentro dos banheiros. Dos banheiros daquela época, né? Os banheiros daquela época, irmãos, onde se faziam ali as necessidades, tinha uma vala. E nessa vala eles faziam ali as necessidades deles. E ali também possuía um lugar com vinagre.
Para que eles usavam esse vinagre? Eles pegavam uma esponja, olha só. Eles pegavam uma esponja, eles colocavam essa esponja no vinagre e se limpavam depois de fazer as necessidades. É como se fosse o papel higiênico daquela época. Nossa, pastor, que nojento. Irmãos, é importante a gente entender isso, porque isso é muito forte. O vinagre, ele servia também, ele tinha ali a utilidade como se fosse um papel higiênico. Colocava ali a esponja no vinagre e se limpava, para fazer ali a limpeza, né? Naquela época ali. Então veja, irmãos, que eles quiseram ali também, né? Quiseram ali representar como se tivesse ali passando algo sujo na boca de Jesus. Limpando a boca de Jesus, aliás, não era nem limpando, né? Era sujando. Dando vinagre para ele beber, como se fosse ali dando papel higiênico para ele comer. Irmãos. Então veja aonde vai a maldade do ser humano, né? Então quando alguém pergunta assim, pastor, por que existe muitas guerras, muita maldade, por que existe muito mal? Aí eu costumo pensar assim, existe muito mal, talvez porque quando Jesus estava lá naquele madeiro, com sede, morrendo por todos nós, no lugar de alguém ali ajudar ele, no lugar de alguém ter misericórdia dele e dar água para ele beber, ainda deram foi vinagre para zombar ainda mais de Jesus. Por isso que o mal existe no mundo, né? Porque tem pessoas que ainda têm coragem de culpar Jesus. Então isso é algo muito forte, irmãos, e algo que sempre me chamou a atenção. Mas vamos aqui continuar para o subtópico 3, deixa eu só dar uma subtópico 3 do tópico 2. Vamos lá. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus. Deixa eu só conferir aqui. Sim. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então esse discípulo discreto, que era José de Arimateia, e a Bíblia ensina, irmãos, que ele se juntou ali com Nicodemos também, viu? Aquele mesmo Nicodemos que Jesus evangelizou ele, né? Que Jesus falou, ó, Nicodemos, é necessário nascer de novo. A Bíblia ensina que esse mesmo Nicodemos, juntos com José de Arimateia, pegaram o corpo de Jesus e deram um sepultamento digno a Jesus. Isso cumpre também mais uma profecia de Isaías 53, que Isaías 53 fala que queriam colocar Jesus com os pobres, né, num túmulo qualquer, numa vala qualquer, mas com os ricos ele foi sepultado. Isso cumpre a profecia de Isaías, irmãos. Então ele teve um enterro digno, porque José de Arimateia era um homem com condições, era um homem rico, e ele pediu o corpo de Jesus para dar um enterro digno para Jesus. E José de Arimateia, irmãos, ele aqui diz que ele venceu o seu medo, porque pedir o corpo de Jesus tinha que ter coragem, né? Já pensou? Todo mundo odiava Jesus ali, que mataram Jesus. Já pensou alguém chegar e falar, me dá o corpo para me sepultar? Ele teve que vencer os seus medos. Isso nos traz um ensinamento também, irmãos. Para nós cumprirmos a nossa missão, para nós fazermos o bem, muitas vezes vamos ter que vencer os nossos medos também. A Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, irmãos. Então, muitas vezes nós vamos ter que vencer, superar os nossos medos para poder fazer o bem nessa terra também. Não podemos ter medo de pregar, não podemos ter medo de falar de Jesus, não podemos ter medo de cumprir com a nossa missão aqui na terra. Temos que vencer os nossos medos. Ah, pastor William, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de evangelizar, eu tenho medo, né, de fazer o bem, de fazer a obra. Irmãos, vamos vencer os nossos medos, porque Deus, ele vai estar conosco todos os dias nos ajudando nessa grande missão. Amém? Glória a Deus. Pastor William, eu tenho medo de expulsar demônio. Irmãos, a Bíblia fala, né, que Deus, ele nos dá espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Não nos dá espírito de covardia, né? Deus, ele está conosco e ele nos dá autoridade. Dito tudo isso, vamos aqui para o último tópico, que é o tópico 3. A ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. No Evangelho de João, é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Irmão, você pode visitar todos os cemitérios de todo mundo.
Você visita todos os cemitérios de todo mundo. Em todo cemitério, né, em todo túmulo, vai estar escrito assim, ó, aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Mas quem já foi, ou quem ainda vai, ou quem muitas vezes assistiu aqueles documentários, né, de Israel, quando as pessoas chegam lá no túmulo de Jesus, no local que Jesus ele foi sepultado, não está escrito aqui jaz. Lá está escrito, sabe o quê? Está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O corpo de Jesus não estava mais lá. Mas não é que o corpo de Jesus foi roubado, irmãos. Tinha uma grande pedra lá, vigiada e tudo. Surgiu um anjo, a terra tremeu, o sepulcro se abriu e o corpo de Jesus não estava mais lá, irmãos. E olha a importância das mulheres, né? Olha só, as primeiras a chegarem no túmulo foram as mulheres. Para anunciar, aí Jesus falou, anuncia os discípulos e anuncia Pedro, porque Pedro estava pensando em desistir, né? Aí Jesus falou, anuncia aos discípulos, vá, fale aos discípulos e a Pedro. Jesus não se esqueceu de Pedro. Mesmo Pedro tendo negado Jesus, Jesus não desistiu dele, irmãos. Isso é maravilhoso. E olha a importância das mulheres, as mulheres chegaram primeiro. Tem gente que até brinca, né? Pastor, sabe por que as mulheres chegaram primeiro? Porque precisava que anunciasse para todo mundo, né? E as mulheres que gostam de dar notícia é que chegaram primeiro. Irmãos, isso é uma brincadeira, né? Que fazem. Então precisava dar notícia se espalharem, aí mandou as mulheres. Isso é uma brincadeira, né, irmãos? Que o pessoal faz, né? Eu não. Então, irmãos, é maravilhoso, mas isso é lindo, né? Isso é lindo. Chegou lá, o túmulo estava vazio, porque ele ressuscitou. Nós poderíamos aqui também falar várias coisas que aconteceu quando Jesus entregou o seu espírito ali, né? Os mortos ressuscitaram, a terra tremeu, o tempo ficou fechado, até a natureza se revoltou com a morte de Jesus. Teve um dos soldados que falou, realmente este era o Filho de Deus. Reconheceu tarde, né? Mas, irmãos, várias coisas se abriram. O véu se rasgou de cima a baixo para mostrar que todos nós temos acesso a Deus, irmãos. Então foi maravilhoso, né? Mas aqui só para resumir, para não ficar muito grande, né, a lição, aqui fala que as mulheres foram as primeiras a chegarem ali ao túmulo de Jesus. E aqui nós vamos para o subtópico 2, que diz, a ressurreição, como as mulheres aí que estão assistindo a live, ficam com raiva de mim não, viu? Foi só uma brincadeira. A ressurreição como base da fé cristã. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a ressurreição de Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo falou sobre a questão da ressurreição. 1 Coríntios 15:14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo pega ali todo o capítulo e fala o quê? Fala da ressurreição de Jesus. E tem um momento que ele fala assim, ó, se Cristo não tivesse ressuscitado realmente, a nossa fé seria em vão. Então veja a importância da ressurreição, irmãos. A ressurreição também é a base da nossa salvação, é a base da nossa fé. Foi a ressurreição que fez com que Jesus vencesse a morte e com isso todos nós também, hoje em dia, podemos vencer em Cristo. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos aqui para o último subtópico, né? Que é o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse, paz seja convosco. Então olha só, paz seja convosco. E aí eu vou ler o último versículo que diz, Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz hoje em dia caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o que, irmãos? Sarados. Se hoje em dia nós podemos ter paz, foi porque Jesus, ele sofreu por mim e por você
naquela cruz. Glória a Deus. Dito isso, vamos para a conclusão, e a conclusão diz: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida. Glória a Deus. E semana que vem vamos para a última lição, que é a lição número 13. E a lição número 13 tem como título Renovação da Esperança. Semana que vem, Deus ele vai estar renovando a nossa esperança. Amém? Quero agradecer a todos, né, que participaram. Tô vendo meu irmão Vitor aqui também, né? Não sei se eu já tinha falado. Não sei se eu já tinha aqui cumprimentado o Vitor, né? Mas se não, tô cumprimentando agora. Que Deus abençoe também você que assistiu, você que curtiu, que comentou. Curta e comente aí, irmãos, para nos ajudar na live também, porque isso ajuda, né, a live a ser espalhada para mais pessoas também. E é uma bênção do Senhor. Divulguem o estudo, né? Quem gosta, quem ama o estudo, quem gosta da palavra, né? Divulguem também. Fala, ó, tem um estudo abençoado no Facebook, no YouTube. Ensine, né, os irmãos que não sabem ainda mexer. E vai ser uma bênção de Deus quando mais e mais vidas estiverem aprendendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então quero agradecer a todos que ficaram até agora. Que Deus abençoe sua vida. Te esperamos semana que vem. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nessa noite. E quem crê, digitem amém. E não se esqueça, irmãos, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fique com Deus todo mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz